Deus abençoa quem corre certo, quem vem da luta sabe o que merece. Hoje o jogo virou. E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Dona coproprietária do podcast Especialista em Homens. O podcast que está entre os 5% dos novos programas que mais bombaram no Brasil em 2025 no Spotify. Ai. Estamos entre os 2% mais compartilhados e 1% dos mais comentados em 2025. Eu ouvi um amém? É para glorificar de pé, minhas senhoras. É isso que diz a retrospectiva do Spotify, que a gente é sucesso. E nós temos apenas 6 meses de existência. Dá para você? Imagina se fosse um ano. Minha gente, alguém duvida que esse podcast vai estourar? Lógico que vai. E aqui eu agradeço principalmente a minha equipe de amigas, meu companheiro, minhas pessoas, Adriana, Michele e Pedro. Essa galera tá aí me ajudando desde o início, viu, gente? Já são minhas amigas e meus amigos há muito tempo, mas estão aí pelo propósito, envolvidos pela ideia disso aqui, pelo que isso representa e pela importância disso aqui. Então, desde lá do início da concepção, sabe? Me ajuda no roteiro, na divulgação, edição. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Bora então, gente, arrumar salário para minha equipe? Faz favor? Nossa campanha de financiamento coletivo tá rolando. E eu preciso que você vá lá no www.apoia.se/especialista em homens e comece a apoiar o podcast financeiramente. Eu sei que você me escuta, eu sei que você me compartilha, eu te amo e te agradeço muito por isso. Eu preciso agora que você me ajude financeiramente, para que esse podcast tenha condição de esperar o tempo necessário para se consolidar como um podcast que nos remunera, tá? Então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso chegar em R$5.000 até julho do ano de 2026. Me ajuda? Faz esse corpo a corpo comigo. Manda o episódio para todo mundo, mas manda depois aqui. Você não vai apoiar, não? Apoia lá, principalmente pro homem. Sabe o desconstruidão? Chega no desconstruidão, você não é o cabuloso? Então bota dinheiro na mina lá. São valores a partir de R$10, viu? E eu quero também exaltar você, minha apoiadora, que já está aqui comigo. Ai, como eu te amo, muito obrigada. Por favor, não me larga. Por mais que eu seja dura, fica aqui comigo, tá bom? E por fim, agradecer a minha comunidade de serviços bravíssima, que está aqui dissolvida nos episódios, apoiando o podcast, tá? Então, toda vez que você precisar desses serviços, todos esses que eu vou listar aqui, indico, com toda a minha força, indico e uso, viu? O estúdio de dança Robertinha Bastos, de dança de salão, o Donati Estúdio para aulas de balé clássico, as aulas de Muay Thai da Letícia Leal, a Gabi, que é esteticista, que faz magia com as mãos na drenagem linfática desse corpinho. A Loma Isidoro, que é a melhor personal trainer desse mundo. E a MC Katok, que está produzindo músicas incríveis, tá? O arroba de todo mundo tá na descrição. Corre lá para dar uma moral. Se você quiser nos apoiar, me chama aí que a gente conversa, tá? Você já viu os resultados desse podcast? Você já viu que a gente está entre os 1% mais comentado, que a gente é sucesso? Tô achando que a sua marca apoiar o podcast pode ser uma boa ideia, tá bom? E aí, né, gente? Temos aquele negócio do Papai Noel que tá chegando aí, que chama Natal, né? Que Jesus alguma coisa nessa data especialíssima, bora trocar presente. Então, você pode fazer o seguinte... Ao invés de botar seu dinheiro naquele site que explora as pessoas, você pode comprar as cartas da Brava. Sim, é um baralho personalizado feito por mim mesma. Gente, ele é ótimo para você dar para aquela amiga sua desconstruidona, sabe? E se você não tem uma amiga desconstruidora para dar esse baralho, você está precisando mudar seu ciclo de amizades. Sinceramente. São 48 frases autorais, o baralho é lindo, é colorido, é informativo, arrebatador. Por R$80 você arrasa
no presente diferentão, tá? Só me chamar aí que nós combinamos um envio, tá bom? E eu quero anunciar também os estandartes personalizados feitos por minha mãe, tá? Com a sua foto ou com a foto do seu coletivo, todo lindeuso, artesanal, colorido. Gente, outro presente personalizado, muito incrível, assim, eu tenho, Pedro tem, minhas amigas altas têm, nosso coletivo tem. É lindo, enfeita qualquer lugar e você ainda pode ir pra rua nas manifestações com ele, fica maravilhoso. Só encomendar que ela faz, tá? E o meu é assim, né? Eu sou uma deusa, né? Você tá ligado? Então, o meu é uma foto babadeira minha com a frase: Inferno é onde se reúnem aquelas que não se submetem. Bravíssima 2024. Que essa frase é de 2024. Aham. Porque eu sou deusa, né? O estandarte só ajuda na glorificação. E a gente pode fazer o seu, tá? Dito isso tudo, né? Que hoje a gente falou que vai falar sobre criar meninos. A promessa é essa, né? Sobre esse assunto, eu confesso que eu fiquei meio na dúvida sobre o que falar exatamente, né? Considerando, assim, que eu sei quem que tá me ouvindo, o que eu queria dizer para essas pessoas. Então, vai ser muito fluido, tá? Eu quero que vocês entendam isso aqui como um bate-papo que na semana que vem ele vai continuar com base nas interações que eu vou ter durante essa semana. Então, eu quero ver o que eu vou falar hoje, que vai repercutir entre vocês, as dúvidas que vai gerar, e é isso que vai orientar a próxima semana. Fechou? Então, vocês têm que interagir comigo. Tem que interagir comigo durante essa semana aí, pra gente pensar o próximo episódio. Pode me chamar diretamente quem é da comunidade, vamos conversar na comunidade, pode me chamar no pessoal, pode interagir no Instagram, pode comentar aqui no Spotify, pode mandar e-mail, e é isso, exatamente isso que eu espero, muita interação essa semana aí para construir o próximo. Mas o que eu posso dizer no momento é que 70% de vocês que estão aqui agora são mulheres de 28 a 44 anos. Certamente a maioria de vocês são mulheres brancas, porque eu sou branca, o Spotify é uma plataforma branca, que não é tão popular, por exemplo, como o YouTube e o TikTok, né? Então é bem possível que a maioria de vocês também tenha um letramento legal, um entendimento legal, porque não é qualquer mulher bobinha, frangote, que me acompanha, não. Não. Isso aqui é lugar de gente diferente, de mulher diferenciada. Então eu tô aqui falando com as minhas amigas. É isso. Vocês representam as minhas amigas. E é com base nas dificuldades da relação com as adolescências que as minhas amigas vêm enfrentando, né, que eu elaboro muitas das coisas que eu tenho que falar aqui. É para alguma amiga específica? Não. É um conteúdo generalizado? Sim. Mas também é um conteúdo contornado de muita experiência, né? Embora eu tenha esse recorte muito específico de ouvintes, que acaba sendo um recorte de mulheres que frequentam mais meu cotidiano, eu tenho também uma experiência grande com as juventudes negras e periféricas. Uma experiência que começa lá no ano de 2004, quando eu ainda adolescente, eu começo a conviver com realidades diferentes das minhas, né? Quando eu entro para projetos sociais, culturais e começo a me envolver com movimentos de Belo Horizonte, né? O grupo Fala Tambor, o grupo Bataca, o Bloco Oficina Tambolelê e a maior incubadora de mulher feminista da minha vida, o grupo Chicas da Silva. Tudo em Belo Horizonte. Então, apesar, né, de ser uma branca com pai e mãe, criada em apartamento e em escola particular, o meu capital social, artístico e cultural é fantástico. E ele extrapola os muros da minha classe social e da minha família e do meu apartamento. Eu não moro em apartamento mais não, mas só dando um exemplo, né? Então, eu vivo há muito tempo com muitas pessoas que vêm de realidades completamente diferentes das minhas. Eu tenho muitas amigas próximas que são mulheres negras, que me ensinaram e me posicionaram muito na ideia de privilégio branco. Então, hoje eu sou uma pessoa racializada, mas nem sempre eu fui. Eu sou branca e sei muito bem o que isso representa. E é por isso que eu sou extremamente exigente e brava com mulher branca. E é principalmente com essas mulheres que eu tô proseando aqui hoje, tá? Então, assim, de boa, vou falar aqui o que eu acho que vocês estão precisando escutar. Mas você escuta se quiser e você também não é obrigada a concordar com nada, até mesmo porque você é mãe e eu não.
jamais seria, odeio. E sendo assim, por que você vai me ouvir? Né? O que eu sei sobre criar um filho? Nada, sei nada de criar filho, mesmo. Mas eu sei sobre educação, tá? Eu manjo muito de juventudes, gênero e masculinidades. Eu desenvolvo projetos para conversar sobre machismo e prevenir a violência com os meninos do sistema socioeducativo desde o ano de 2018, tá? Meu mestrado é sobre esse assunto, inclusive. Meu objetivo ali, na época do mestrado, com esses meninos, era entender o que era ser homem para eles. E pasmem, meus amores, o que eu descobri? Que ser homem é principalmente não ser uma mulher. E ser homem é também ter mulheres que legitimam sua masculinidade. Um homem sem mulher não é nem homem, né? Se ele não é homem, portanto, temos nós, mulheres, muito poder para poder mudar as coisas, tá? Se homens precisam de mulheres para existir, sejamos nós quem dá as cartas desse jogo, porque nós não precisamos dos homens para existir. Pensa, mulher sem homem, come, lava, arruma casa, colabora, compartilha, oferece suporte emocional, sabe parir. Homens sem mulheres, destrói. É isso que masculinidade sabe fazer, destruir. Tem homem legal? É lógico que tem. Quando ele se aproxima do que se entende por feminilidade, que na verdade é só humanidade mesmo, né? Mas o homem não tem isso, o homem é uma máquina de destruir. Humanidade mesmo, quem tem são mulheres, né? Mas homem aqui, eu falo de instituição homem, sabe assim? Política homem, economia homem, igreja homem, é o jeito homem de fazer as coisas. Destruir para ganhar. E é por isso que homem precisa acabar. É uma instituição falida, sem conserto. É tipo humanizar cadeia. Consertar futebol. Ou botar fogo para vender ar-condicionado. Homem não tem conserto. Você pode dar outro nome para quem nasce com peru no meio das pernas. Pode até, todo mundo, se quiser, pode ser mulher. Independente de ter peru ou não ter. Mas homem, acabou. Tem que acabar, tá? Experimenta largar tudo que você faz pelos homens e veja tudo ruim. Você tem coragem? Me conta aqui. Você tem coragem de não atender às expectativas dos homens? Você tem coragem de não maternar seu marido? Você tem coragem de falar não para sua mãe? Você tem coragem de frustrar o seu filho e falar nãozão, linda, e seguir plena, como se nada tivesse acontecido? Você tem coragem de não ser a filha de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Você tem coragem de nãozão crer em Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que obviamente é um homem, e que nasceu da Virgem Maria, que é a única virgem da história? Você tem coragem de não ser Maria? De não ser a costela do patriarca? Você tem coragem de parar de ser mãe e criar sua cria de outro jeito? Você tem coragem de se colocar como uma humana que vive a própria história? Você tem coragem de falar nãozão para todo mundo e finalmente virar gente? Pronto. É daí que a gente parte para poder criar menino, tá? Acredite você ou não, tudo isso que eu falei tá interligado. Porque você, jovem princesa, acreditou em algum momento, quando decidiu engravidar, ou simplesmente aconteceu, né? Que você teria um companheiro, que no seu caso seria diferente, que no seu caso o homem seria um adulto funcional, que ele faria a parte dele na criação dos filhos. Você nunca viu isso acontecer, mas você achou que com você seria diferente, né? Aí você idealizou uma família que nunca existiu e você aí agora está praticamente sozinha para criar um adolescente que talvez tenha TDAH, tá no espectro autista, TOD, depressão, ansiedade, em um mundo que ainda entrega muita misoginia. E isso, mulher, isso não está nas suas mãos.
Seu filho não precisa procurar conteúdo misógino, mas as redes vão entregar. As maiores autoridades do Ocidente e do Norte global, os homens mais poderosos do mundo, bilionários, donos das plataformas de internet, presidentes de países, as lideranças de exércitos que têm armas e um controle de destruição em massa, os líderes religiosos, todo mundo aí está bem alinhadinho, propagando um discurso em âmbito global, um discurso que afirma que existe uma feminização da sociedade e que isso gera uma crise da masculinidade. E por isso as coisas estão horríveis como estão. Veja você, mulher, você nunca presidiu nada, você nunca controlou nada, você nunca fez nada no espaço público que tivesse qualquer tipo de significado representativo, você nunca administrou ou invadiu um país ou declarou uma guerra. Mas essa volta toda, culpa sua. É sua culpa. E eu vou trabalhar com essa ideia de falar culpa, porque culpa é cristã, embora eu não seja, mas culpa é uma coisa que mulher entende perfeitamente, então vamos trabalhar com culpa. Então, já que você é culpada de tudo, é você também responsável pela resolução de tudo. Vão trabalhar assim? Vão combinar que está na sua mão? Mas esse movimento todo aí, que está falando isso das mulheres, o nome é antifeminismo. Esses homens assumem que os problemas da sociedade são atrelados às conquistas das mulheres, que o problema é que agora as mulheres falam até não. Veja você que absurdo, eu aqui falando da sua dificuldade de falar não e de botar limite, porque você deixa todo mundo passar por cima de você, inclusive seu filho adolescente que põe o pau na mesa e você ainda lava a roupa dele, né? Eu dizendo que a sua falta de não está prejudicando o rolê, mas os masculinistas estão dizendo exatamente o contrário, que você está soltinho demais e que isso está destruindo a moralidade cristã. Para mim, você não nega. Foi isso que disse o Red Pill, Thiago Schultz, o calvo da Campari, para a princesinha namorada dele, que entendeu ser uma excelente ideia namorar um Red Pill. Mulher Red Pill, mulher legendária, esposa submissa. Ligue 180. As feministas conquistaram isso para você. Eu mesma sou da opinião que você não tem esse direito de acessar nossas conquistas, tá? Eu acho que você deve rezar, né? Que Deus vai te ajudar. Acho, inclusive, você uma hipócrita, porque lugar de mulher submissa é em casa apanhando. Aí, na hora que você apanha, você vem pedir ajuda aqui? Na minha visão, não. Fui dura demais? Fui dura demais para você? Pois é, mas é que teve mãe buscando a cabeça do filho na mata, no massacre do Rio de Janeiro. Se você, branquela, tá cavando a sua cova, eu não vou lá nem para jogar terra. Mas que bom que o 180 tá aí, tá? E tem um tanto de gente pronta para enxugar lágrima de mulherzinha branca sem noção. Eu não. Eu tô preocupada é com seu filho e com a sua relação de submissão com o mundo que tá fudendo a mente dos meninos. Não é porque você deu o melhor de si que você não está traumatizando seu filho. E mesmo que você seja uma mulher em situação de violência, que sua vida seja muito complicada de viver, não quer dizer que a sua submissão não traumatize os seus filhos. Quantos meninos vocês conhecem que odeiam seus pais, que imploram para que as mães terminem seu relacionamento, que inclusive parte para cima dos pais para proteger a pobre mãe adulta? É difícil, né? Mas a adulta é você. Criança e adolescente não pode viver em lar com violência. Você que se aprume. Você escolheu ter filho. Seu filho não pediu para nascer. Então, acostume-se com a ideia de que adulto é uma fábrica de traumas. Se você está com dificuldade de resolver seus problemas, não vai ser mais fácil para o seu filho. Somos nós que estamos adoecendo as adolescências, por ação e também por omissão. Só que você, mulher, não tem espaço no campo público. Você não tem força para disputar um discurso político em âmbito global e usar as plataformas para fazer uma sociedade feminista acontecer. Você não tem força nenhuma nesse aspecto. Nós já perdemos nisso aí, tá?
Nós, mulheres, disputamos um restrito grupo de pessoas que escutam mulheres. Como eu, sou uma mulher e quem me escuta, mulheres. Então, eu posso o quê? Fortalecer essas mulheres para que essas mulheres mudem suas realidades e impactem o mundo com outros discursos. Eu não estou esperando aqui uma grande plataforma projetar o podcast ou um milionário botar dinheiro nisso aqui. Não estou esperando. Se eu estou esperando uma milionária botar dinheiro nisso aqui, eu estou esperando. Mas sem a marca dela. Ela vai botar o dinheiro dela porque ela entende que aquilo é importante para a ideia, não para divulgar a marca. Principalmente se for uma grande empresa milionária aí, porque milionária não tinha nem que existir, tá? Mas a maioria das pessoas no mundo só ouvem homens, só acredita em homem, só vota em homem. E a única coisa que você, mulher, tem é a casa. É a casa. E até aí você é humilhada. Não importa o que você faça, você sempre se sente culpada de alguma coisa, porque faltou. É você que sempre tem que abrir mão de tudo para aquilo funcionar. Você, mulher, que convive com triplas jornadas e abusos, e quando tem condição ainda faz terapia para poder usar sua terapia com os homens que não fazem as terapias, sabe? É você, mulher, que está com cuidado de toda a família e ainda sai sentindo que está deixando de fazer alguma coisa. É você, mulher, que fez tudo o que fez, que deu ao seu filho tudo que você não teve, e mesmo assim seu filho está na internet, em grupos de misoginia, aprendendo e ensinando, sim, também ensinando, porque o seu filho não é só uma vítima, tá? Mas está aí todo mundo aí na internet, inclusive o seu filho, ensinando e aprendendo a nos odiar e também a nos matar. E mesmo com toda a sua santidade, seu filho não te ama como você ama ele. Simplesmente porque nem você ama você mesma. Nem você respeita a si mesma. Você se coloca à disposição de todo mundo. E você não faz nada por você. Sua vida é um saco. É isso, sua vida é um saco. E seu filho não tem por que te respeitar. Sua vida não tem diversão. Muitas vezes sua vida não tem vida, é só trabalho, é chata. A única pessoa que se convence em cair nessa furada aí são as meninas. Mas mesmo assim, porque você enche tanto o saco dela, você joga tanto o casamento, fala que é importante, que ela precisa ser uma menina magra, meiga e bonita para arrumar um bom marido e que ela vai resolver a vida dela. E daí ela vê o contrário disso em todos os lugares, mas os filmes são diferentes, né? Você ainda está oprimida pela sua estética, você ainda fica triste por ser gorda. E você fala para sua filha coisas que você não vive na sua prática. Você não tem autoestima, você não tem autorrespeito. Você não tem respeito por você mesma e quer que as meninas tenham. O que chega pela internet é que ser mulher de alguém é mó legal, né? Dá um up. Você cresce aí no status do macho que você arruma. Você ensina as meninas, coitadas, que elas precisam arrumar um marido para cuidar dela. E de repente sua filha tá lavando cueca e tirando prato de macho. Parabéns, mamãe. Parabéns. Mas talvez você não é uma dessas. Às vezes você é uma mulher feminista, você é legal, tem umas ideias diferentes, ensina tarefas domésticas para os meninos. Mas você, mamãe feminista, ainda é uma sobrecarregada que vive reclamando de um macho, que você sabe muito bem que nunca devia ter acreditado nele. Você pode até ter brilho, o que você não tem é tempo para poder brilhar, porque você também é trabalhadora. E aí, no caso, ser uma mulher continua sendo saco. Gente, não existe pai. E não existe pai há muitos anos. Não sei vocês, mas eu conheço muito mais mãe solo do que mulher que divide a criação com o pai. Então veja vocês que os masculinistas saem de lares de mãe solo. Como que o filho que viu tudo que a mãe passou ainda não consegue admirar as mães? Como? Como? Me diz. O que você está fazendo? Você está fazendo tudo, seu pai ainda prefere o pai dele. Por quê? Me diz. Por quê? Porque a sua vida é chata. E porque seu amor é gratuito. Porque não importa o que qualquer pessoa faça, você vai resolver e você vai estar ali pronta para poder amar, assim como Maria. Seu amor não exige nada.
Então, todo mundo pode passar por cima de você, inclusive seu filho pode passar em cima de você. Ele pode, na internet, te odiar. Inclusive, se ele te odiar no final das contas e daqui a algum tempo ele parar numa cadeia, você vai lá levar comidinha para ele. Afinal, ele é seu filho, mãe nunca abandona um filho, né? Então, te falta senso, te falta responsabilidade, te falta enxergar seu filho como um sujeito que está entendendo o mundo, incorporando as coisas que ele aprende no mundo. E ele está, inclusive, percebendo que o seu papel é subalterno. Ele está percebendo. Não adianta você falar que não, porque seus atos demonstram o contrário. E ele sabe que ele pode fazer qualquer coisa e subir para cima de qualquer mulher, porque é isso mesmo, a gente abaixa a cabeça e deixa subir. Você, mulher, sua vida com o seu filho é a do controle, é da responsabilidade. Você não divide o que você faz. Você não confia no pai. Você deseja que os homens façam as coisas do jeito que você acha que ele tem que fazer, mas eles não sabem. E nem tem inteligência para ser tão eficiente como você. É uma merda, você é eficiente, você faz isso muito melhor. Sim, porque você foi ensinada a ser boa nisso de maternar. Mas não espere que os homens sejam, porque eles não são. Eles não são. Não espere que os homens sejam iguais a vocês. Se eu posso te dar um conselho, se exima do cuidado e deixa o pau torar, entendeu? Responsabilize os machos, inclusive seus filhos. E se você acha que não vai ter como, vira essa página e vai dar seu jeito. Não tem macho, e é isso, ponto. Não tem macho, vai ser isso, eu vou ter que fazer sozinha. Bom, essa é a introdução. É isso que eu vou falar hoje. Eu quero ouvir a interação de vocês aí durante a semana para poder dar continuidade. Eu falei que eu tive uma experiência com os adolescentes que praticaram ataques de violência extrema nas escolas, organizaram e foram presos por isso. E eu conversei com esses meninos. Então, eu quero falar sobre isso na próxima semana. Mas eu também não quero falar apenas sobre isso. Então, eu tô deixando aqui aberto para vocês. Nossa, Isabela, explora mais isso aqui que você está falando sobre tal coisa. Fala mais sobre isso. O que você acha? Existe alguma estratégia? O que você tem com a sua experiência? Então, você entende que é um lugar um pouco desconfortável para mim falar sobre essas coisas, com um tanto de mulher que é mãe? Aí chega eu que não sou, tô aqui dando sermãozinho da montanha, igual Jesus. Ou não é Jesus que dá sermão, outro cara lá da Bíblia de macho que dá sermãozinho. Então eu tô nesse lugar. Então eu não sei o que é importante para vocês dentro da realidade que vocês estão vivendo. Então eu me comprometo na próxima semana a falar sobre esses adolescentes no contato direto, o que eles têm de diferente, né? Assim, como que eles raciocinam essa relação com as mulheres. Mas eu também vou falar os outros assuntos aí que vocês acharem que são importantes, tá bom? E lembre-se que se você entrar para a comunidade, né, lá na plataforma www.apoia.se/especialista em homens, você tem um contato muito próximo comigo para conversar sobre essas coisas. Inclusive, sugerir vídeos, aulas, temas, para que eu possa explorar mais. Eu sou um canal aberto para a gente construir muita coisa, até mesmo porque os movimentos masculinistas, eles estão chegando na gente, está ficando bem visível o que eles estão fazendo muito recentemente. Então, não existem estratégias prontas. A gente tem que discutir isso coletivamente. Então, eu conto com vocês, e conto com vocês dentro da comunidade, tá? Você entra lá no site, entra na comunidade, com apoio a partir de R$10. E se você tem uma história para me contar, se não, eu sei que você tem. Eu quero que você me conta. Me manda lá no e-mail especialistaemhomens@gmail.com. Lá no e-mail você manda a história e a partir de janeiro, dia 7 de janeiro, eu volto a contar as histórias. Combinado? especialistaemhomens@gmail.com. Me alimentem de histórias e saiba, a brava é gulosa. Na grana que vem ligeira, status no baile, cordão no pescoço e champanhe na bandejeira. Mas não contam do preço da paz que nunca volta, dos mano que tombam cedo, da lágrima que a mãe solta. Tu entra achando que manda, mas é o jogo que manda em você. E sair desse buraco é mais difícil que se manter de pé. Cada escolha tem um custo, cada rua um destino. O dinheiro é rápido, mas o caixão também é ligeiro.
vai perder parceiro, família até teu próprio ser. Na ambição do agora, você pode nem ver o amanhecer, mas ainda dá tempo, irmão. Levanta a cabeça, tem talento, tem mente, só falta uma chance que te fortaleça. A quebrada precisa de exemplo, de alguém que diga não. Tu pode ser luz no fim, se escutar teu coração. Cuidado com buraco negro que só suga e não devolve. A vida cobra na esquina e nem sempre ela resolve. Se for pra cair, que seja pra levantar. Será que ainda tem saída? Só você pode mudar. Trampo de 1000 por mês, carga de 12 por dia. Enquanto o vizinho de moto nova brilha na quebrada todo dia. É fácil cair no conto, na grana que vem ligeira. Status no baile, cordão no pescoço e champanhe na bandejeira. Mas não contam do preço da paz que nunca volta. Dos mano que tombam cedo, da lágrima que a mãe solta. Tu entra achando que manda, mas é o jogo que manda em você. E sair desse buraco é mais difícil que se manter de pé. Cada escolha tem um custo, cada rua um destino. O dinheiro é rápido, mas o caixão também é ligeirinho. Vai perder parceiro, família até teu próprio ser. Na ambição da agora, você pode nem ver o amanhecer, mas ainda dá tempo, irmão. Levanta a cabeça, tem talento, tem mente, só falta uma chance que te fortaleça. A quebrada precisa de exemplo, de alguém que diga não. Tu pode ser luz no fim, se escutar teu coração. Cuidado com buraco negro que só suga e não devolve. A vida cobra na esquina e nem sempre ela resolve. Se for pra cair, que seja pra levantar. Será que